hoje nós vamos falar, seguindo essa linha, das 4 gerações de patriarcas de Israel. Começou com Abraão, depois Isaac, depois nós vemos Jacó, que é o que nós vamos estudar hoje, e por fim os 12 filhos de Jacó, principalmente a figura de José, também conhecido como José do Egito. Então vamos falar sobre o terceiro patriarca, Jacó. Vamos ver aí no mapa a região que nós estamos estudando da Bíblia. É a região do Oriente Médio, especificamente a região da Mesopotâmia, o norte da Mesopotâmia, que fica entre os 2 rios Tigre e Eufrates, e esse miolo entre o mar Mediterrâneo e a Mesopotâmia é o que nós vamos estudar hoje. São as terras aí de Canaã. Então, essa região é a região que Deus prometeu dar a Abraão e a seus filhos como herança. Nós vemos que Jacó, ele inicia a sua caminhada de uma forma muito turbulenta, com uma grande crise na família. Nós vamos estudar os capítulos 25 a 31, então nós vamos estudar a vida de Jacó em 2 partes, uma hoje e amanhã nós encerramos. O que é interessante é, como já falamos ontem, que Deus dá uma promessa a Abraão. Fala, Abraão, você vai ter uma geração, você vai ter filhos, você vai ter muitas e muitas gerações, como as estrelas do céu, não dá para contar. Só que todos esses patriarcas têm a marca da esterilidade em suas mulheres. Não foi diferente com Rebeca, que era mãe de Jacó, né? Esposa de Isaac. Rebeca também foi estéril, mas Isaac orou, e o que aconteceu? A esterilidade de Rebeca é quebrada, e por volta de 60 anos de idade, ele dá origem a 2 gêmeos. Então Rebeca tem, na verdade, gêmeos, né? 2 gêmeos foi boa. Tem gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú foi o que nasceu primeiro, mas lembramos o detalhe, que dentro da barriga de Rebeca, eles já estavam brigando. Então já deu para ver o que ia acontecer no futuro. E Rebeca pergunta para Deus, mas Deus, o que está acontecendo na minha barriga? Que esses 2 meninos aqui estão se batendo dentro da barriga. E aí Deus fala a profecia, fala, olha, quem vai nascer mais novo vai ser senhor do mais velho. E quando eles nasceram, a palavra fala que Esaú saiu primeiro e Jacó nasceu apegado, com a mão no calcanhar de Esaú. Normalmente você tira um filho de cada vez, mas já deu para perceber a personalidade de Jacó. Bispo G, o que significam os nomes Esaú e Jacó? Esaú é cabeludo, então ele saiu cabeludo, e depois ele vai dar, né, a descendência aos edomitas, que Edom era vermelho, né? E ele também, ele era meio ruivo, cabeludo e ruivo, né, avermelhado. E Jacó é aquele que suplanta, é aquele que, não no termos de enganar, em termos da malandragem, assim, mas alguém que suplanta o outro, usa, né, de situações para suplantar, né, que era a marca que ele já começou a vida, ele pega no calcanhar para sair, quer dizer, é um tipo assim, alguém que aproveita a ocasião. Seria como tipo um usurpador, mais ou menos? Não, usurpador... É uma palavra meio agressiva, né, é um pouco forte. Eu acho que ele aproveitava a ocasião. Aproveitou a oportunidade. Isso, era um oportunista. Oportunista acho que era o melhor. Oportunista. Perfeito. Pois é. Vamos ler Gênesis 25, aonde inicia o esvaziamento da habilitação que Esaú tinha. Esaú, como filho mais velho, ele herdaria tudo que era por direito do seu pai Isaac. Essa era a forma antiga de se tratar as coisas. O mais velho tinha direito a tudo, mas ele começa a ter diversas atitudes que vão fazendo com que ele perca essa autoridade, essa habilitação no mundo espiritual. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.
Então essa é a famosa passagem que fala sobre a venda do direito da primogenitura por parte de Esaú. Esaú era o mais velho, ele teria direito a tudo, mas no momento de muita dificuldade, de fome, de aperto, depois que ele passou um bom tempo, né, caçando, procurando alimento, ele chega até a casa de Jacó e fala: olha, me ajuda, eu estou morrendo de fome. Eu imaginei que ele ficou muito tempo, coisa de dias. E aí Jacó fala: tudo bem, como o bispo G falou, um oportunista, né? Tudo bem, então, ó, eu vou te dar o alimento, vou te ajudar para você não morrer, mas você vai ter que me dar algo em troca, você vai ligar no mundo espiritual a venda do teu direito de primogenitura. Então nós percebemos o quê? A verdade que está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. De Deus não se zomba. Então nós vemos algumas atitudes que Esaú começa a tomar, e ele vai começar a perder esse direito já no mundo espiritual. Depois, na hora que chegasse a bênção por parte de seu pai Isaac, ele já não tinha mais o direito, a habilitação de receber essa bênção. Então a primeira atitude é, no momento de aperto, de vez ele resistir, de vez ele entender que tinha um caminho alternativo, que se era a vontade de Deus, Deus iria de alguma forma trazer o suprimento, ele vende esse direito, fala: então o que adianta ter o direito se eu vou morrer de fome? Então ele abre mão espiritualmente daquilo. Então Jacó, ele já começa a entrar num processo que nós falamos na igreja, esse termo que nós usamos, que é um termo que talvez você que está chegando pela primeira vez na igreja às vezes não entenda, que é o termo da habilitação no mundo espiritual. Então, por exemplo, para você dirigir, você tem que ter uma carteira de habilitação, porque se você for pego sem a carteira, você não tem o direito a dirigir, você vai ser punido por isso. Então, quer dizer, ter a carteira de habilitação significa que eu tenho condições, que eu aprendi e que eu tenho o direito a dirigir. Então, o que espiritualmente acontece? É algo muito parecido. Jacó, ele estava ali recebendo de Esaú essa carteira, fala: olha, está aqui o direito, está aqui na tua mão um documento espiritual assinado, que você, quando chegar a hora de receber a bênção do pai, é você que vai receber. Após isso, acontece algo pior, porque a prática que Abraão tinha ensinado a Isaac, isso deveria se perpetuar de geração em geração, até Deus ordenar a Moisés que isso fosse colocado na lei de Israel, era: não se casem com estrangeiras. O homem hebreu não poderia se casar com uma estrangeira. Aí chega Esaú, casa com 2 mulheres da região norte da Mesopotâmia, de um povo chamado Hete, né, que era um povo descendente de Cão, que é o filho do meio de Noé. Lembrando que os filhos, a descendência de Abraão, eles eram filhos de Sem, o filho mais velho, o filho bendito de Noé. Então olha aí o problema já. E a palavra fala que isso aborreceu Isaac. Isaac se aborreceu, Rebeca mais ainda, da postura de Esaú, de ter tomado mulheres estrangeiras em vez de tomar mulheres da sua família. Então a gente vê um processo de perda de valores também morais de Esaú. E aí Esaú não teria condição de ser um patriarca a receber a plenitude da bênção que Deus tinha dado a Abraão. E aí nós vemos o resultado, né? Chegou o grande dia. Isaac fala, ó, ele chama Esaú, e aí Rebeca está só com a discuta, né? E ele fala a Esaú: eu já estou ficando velho, eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, ainda que Isaac depois viveu bastante tempo ainda. Ele fala: olha, faz um banquete para mim, né? Pega uma caça, faz um guisado de carne saboroso, aquela carne de panela bacana, né? Vai lá, prepara, que eu vou ter esse banquete com você, e aí eu vou te dar a bênção. E aí, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá, Gênesis capítulo 27, versículos 15 a 19. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele de cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai? Ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho?
Respondeu Jacó ao seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Então, Rebeca estava ali, ó, só ouvindo toda a história. Parece ser uma prática, né? Que Sara, da mesma forma, né? Quando o anjo veio trazer a notícia sobre o filho que viria, ela também estava atrás da porta e riu atrás da porta, né? Mas aí tomou uma dura. E aqui a gente vê Rebeca também ouvindo atrás da porta. Estava ali só vendo o movimento. E ela tinha, a palavra é clara, que ela favorecia Jacó. Jacó era um homem mais refinado, um cara que habitava em tendas, mais sensível. Não tinha esse perfil de caçador peludo, né? Que nem era Esaú, aquela figura machista. Né? Um cara mais, que a gente brinca, criado no carpete, né? Jogado no videogame o dia inteiro. Então ele era um cara nessa pegada. E ainda que Deus tinha falado para Rebeca, Rebeca sabia que Jacó seria o verdadeiro sucessor, que receberia a bênção de Abraão e de Isaac. Então, ela prepara, ela que arquiteta esse plano. Você vê que Jacó ainda não tinha muito essa, entre aspas, malandragem. Ela fala, olha, vai lá, eu vou preparar comida, porque eu sei como é que teu pai gosta, né? Eu vou colocar peles como que de animais para parecer que você é peludo. Eu vou colocar a roupa do teu irmão, que tem aquele cheiro forte de caçador suado, né? Mas Jacó devia ser um cara todo perfumado, né? Leite de rosas e tal, né? E Esaú aquele cara, né? Suado, cheiro de CC, aquela coisa, né? E aí aquele cheiro e tal. Então é um plano, por quê? Porque sabia que Isaac, pela velhice, ele já estava perdendo os seus sentidos. Já não estava ouvindo direito, já não estava enxergando. Então quando ele chega, né, para receber a bênção, vem com a comida e tudo, nossa, Isaac já fala, como você veio rápido, rapaz. É que Deus já preparou tudo, e preparou mesmo, né? Através de Rebeca. Aliás, eram 2 cabritos, né? Então a gente vê que a vontade de comer que havia em Esaú já tinha origem em Isaac, né? Que Isaac, 2 cabritos, 2 bons cabritos, é o que a Bíblia fala. Então você vê que a comida era bem-vinda. Bem-vinda, era um banquete. Era um banquete com vinho e tudo mais. E aí Isaac se surpreende, mas tudo bem, mas ele desconfia até da voz, fala, mas poxa, essa voz aí tá um pouco mais aguda, essa voz não é a voz de Esaú, né? Essa voz tá meio estranha, mas tudo bem, aí vem aqui perto para eu te apalpar. Apalpou, né, viu que era meio peludo, falou, não é você mesmo. Aí quando deu um abraço mais perto, sentiu o cheiro e falou, não, é Esaú mesmo. E acabou enganado e deu a bênção. E a bênção era dada uma vez só, era algo ligado no mundo espiritual que não tinha volta. Então, toda aquela palavra profética que Deus deu a Abraão, e Abraão deu a Isaac, Isaac foi lá e deu a Jacó. E quando Jacó saiu da tenda, já acabou o banquete, tinha tudo acabado, quem chega na hora? Esaú. Mas é tarde demais. E olha a resposta que Isaac deu a Esaú. Vamos lá, Gênesis capítulo 27, versículos 35 e 36. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? E Isaac responde, né? Isaac responde para Esaú, não sobrou mais nada. Agora você vai ter que viver da tua espada, a tua vida vai ser difícil e você vai ser servo do teu irmão. A gente sabe que Esaú fica enfurecido, né? Ele maquina esse mal por muito tempo, porque Isaac ele é tardio a morrer. Então, aquilo que seria um ano, né? Menos de um ano que era para ficar lá em Harã, Jacó acaba ficando muito tempo, anos e anos. Até chegar o momento em que Deus dá um sinal, que nós vamos falar na próxima aula, que é o tempo de fazer um acerto entre os dois. Agora nós vemos que há uma preocupação com a vida de Jacó, porque agora Jacó seria a condição do patriarca. E Esaú fala isso, eu vou matar Jacó. Então a Rebeca mesmo já começa também a preparar um caminho de fuga e fala, olha, Jacó, você vai ficar com teu tio lá em Harã. Então era algo também contrário àquilo que era o ensino de Abraão, que Abraão falou, não volta para a tua parentela, tanto que, quando Isaac iria casar,
Abraão falou, olha, pegou um servo e falou, você vai lá, pega uma mulher da minha parentela, mas eu não quero que Isaac vá para lá, porque vai que ele fica tentado de ficar por lá. Agora você vê, não tem saída. Vai para onde? Vai para os filisteus? Vai para o Egito? Vai para onde? Então a preocupação era, olha, nós vemos já que Esaú tomou mulheres estrangeiras, não vamos deixar Jacó fazer o mesmo. Então Jacó, você vai para a terra do teu tio, Labão, lá no norte da Mesopotâmia, vamos ver o mapa aí da região de Harã. Então ele sai de Canaã, mais de 1.000 quilômetros, né? É uma viagem longa, ele vai até o norte da Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, a região da Síria e do Iraque, e ele ali encontra o seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. Rebeca veio de lá, trazida pelo servo de Abraão, até Canaã para casar com Isaac. Ela fala, agora você que vai para lá, fica com o teu tio lá até o seu irmão Esaú deixar a sua fúria. E ainda nós vemos depois do capítulo 28 que também Isaac o abençoa. Isaac fala com Jacó, Jacó, faz como seu pai fez, casa com mulher da família, não inventa de casar com estrangeira. E ali abençoa e o envia. E ele vai nessa... E começa então a trajetória de Jacó. Agora nós vemos que Esaú, ele aborrece mais ainda o seu pai no mesmo capítulo 28. Ele vai, além de ter casado com 2 mulheres hetéias, ele casa na sequência para aborrecer o pai, porque ele viu que o pai enviou Jacó para casar com uma mulher da sua família. Ele casa com 2 filhas descendentes de Ismael, com 2 mulheres descendentes de Ismael, que era o irmão mais velho de Isaac, o irmão que foi expulso por Abraão, para afrontar mesmo, né, Bispo G? Então a gente vê aí que o intento, né, de Esaú, o sentimento, porque a Bíblia em Hebreus fala que ele era uma pessoa profana. E o que é uma pessoa profana? É sem vínculo com o Deus verdadeiro. E que ele se tornou até impuro, rejeitando a bênção. Então a gente até olha, fala, puxa, mas Jacó foi um manipulador, tal, mas não. Quem foi profano mesmo foi Esaú, ao deixar ali no passado, trocar por um prato de lentilha aquilo que era a bênção de Deus. Então é muito importante a gente ter essa noção e ver ele, mais uma vez, confirmando que era profano, tentando o quê? Ainda cutucar o pai dele, casando com mulheres, que seria, entre aspas, o principal concorrente do pai. É verdade. Bom, antes nós lermos a passagem que fala do pacto que Jacó fez com Deus, né? Na sua caminhada, assim como o seu pai Isaac e o seu avô Abraão, nós vamos só deixar bem claro essa questão de tempo. A Bíblia, ela fala muito pouco, de forma precisa, sobre as idades, né? É engraçado que Isaac e Abraão é muito pontual, Jacó não é tanto. Então, se Jacó tinha muita idade, quando ele deu, se ele estava próximo dos 180 anos, isso significaria que Jacó teria 120 anos, muito pouco provável. Então tem estudiosos que acreditam que Jacó tinha entre 70 e 80 anos nesse momento. Aí você teria que calcular que Isaac passaria 40 anos nessa condição de idoso. Então deixar bem claro que a questão aí de idade vai ficar muito complicado na história de Jacó. Já José é bem mais preciso, mas com Jacó é muito mais difícil de precisar as idades. Mas muitos estudiosos acreditam entre 70 e 80 anos quando ele sai de Canaã e vai em direção a Harã, a casa do seu tio Labão. Bom, vamos ver o pacto no caminho. Nesse caminho, nessa trajetória que nós vimos no mapa, Jacó faz um pacto com Deus. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a
ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: qual temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então nós vemos agora Deus visitando nesse caminho Jacó. Agora é impressionante isso, Bispo G, porque até então Deus não tinha se apresentado a Jacó. Só se apresenta depois da unção, da bênção. Então ele precisava da bênção para que começasse a se manifestar. E aí nós vemos essa visão que ele tem, né, da escada, que os anjos subiam e desciam. E aí Deus falando: olha, essa é a promessa que eu dei para os seus pais, eu estou te dando também. Mas olha a importância de primeiro receber o envio. O envio, falou tudo. O envio é prioritário em qualquer tipo de situação. É ele que dá cobertura, é ele que abre os céus. As pessoas às vezes não entendem, mas aí está a marca. Você vê, a partir daí o Senhor se manifesta na plenitude para Jacó. Jacó não entendeu muito ainda, ia entender mais no futuro, mas de qualquer forma o Senhor já estava ali se manifestando. E é muito interessante o nome do local, né? Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Qual lugar que você vai receber unção e envio? Na casa de Deus, na igreja. Por que eu tenho que ir até a igreja? Porque eu não posso ficar aqui em casa. Porque é a igreja que tem o envio e a autoridade sobre principados, potestades e dominadores, que é o que está escrito em Efésios 1, 20 a 23. Então a autoridade que eu vou receber sobre demônios, e olha que Jacó ia enfrentar muita luta na caminhada dele. Vem o quê? Da bênção e do envio da casa de Deus. Olhem no mapa onde ficava Betel. Foi bem no comecinho da trajetória, porque olha, ele sai da região ali de Berseba, aquela região entre Berseba e Hebron, e ele sobe, né, que ali no Negev, né, subindo em direção a Betel. Betel está ali no meio, né? Então Betel está um pouquinho a noroeste de Jerusalém. Então ali de Betel ele vai partir em direção ao norte da Mesopotâmia. Nesse local ele tem essa experiência, né? Ele tem essa marca. Agora tem um problema só na postura de Jacó, porque diferente de Isaac e Abraão, que prontamente falaram assim: não, eu vou obedecer, eu vou fazer, é isso, o que for. Nós vemos que Jacó, ele não era um cara tão maduro como o seu pai e seu avô. Ele estabelece uma relação condicional. É isso aí. E quem faz condições com Deus, toma canseira. Porque o que ele estava? A oportunidade está ali, vou te dar essa terra. E aí ele impõe uma condição, se for, quer dizer, então ele já está começando a jogar para o futuro o que Deus queria fazer na vida dele. Ele próprio, e ele prolonga, adia, né? E você vê, ele fala: eu te darei o dízimo. Então, e fez um voto, se for, tal. Quer dizer, as pessoas têm que entender um princípio espiritual. Por exemplo, o princípio que nós temos que ter é o das primícias. Entregar o nosso melhor logo no início, na caminhada, o primeiro fruto. Então, ele deixa para depois algo que ele, no fim, só está retardando a bênção. Porque ele é uma pessoa muito imatura. E o devorador, né? Que você já falou bastante dele. Amanhã a gente vai falar, a próxima aula você vai entender o que é o devorador. O lambão. Devorador é o lambão Labão, meu, que é um devorador, nada igual na Bíblia se compara a Labão. Né? A questão de devorador. Agora, por quê? Se você for comigo, Deus, se você me guardar, se você me der roupa, quer dizer, só te sirvo se você me ajudar. E ó, eu vou
e quando eu voltar, certamente te darei o dízimo. Quer dizer, depois de tudo isso, só quando voltar, quer dizer, não era ainda, o processo que Deus tinha para ele era muito mais rápido, tenho certeza. Com certeza. Agora, só com Labão foram 20 anos de canseira, só com Labão. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, porque o pacto foi feito, mas era um pacto manco. Né? Era um pacto com condicionais. E que era uma marca dele, né? Já era uma marca, né? Vamos dizer assim, do que era o Jacó. E Deus precisava transformar Israel, né? Essa relação, né? Essa relação que tinha com Esaú. Tá bom, te dou se você isso. O Jacó já era... Essa coisa da negociação aí tá no sangue mesmo, né? Jacob. Então tá bom. Bom, antes de nós revisarmos a aula de hoje, eu quero te dar a dica Gospel Bay. E a dica Gospel Bay é a incrível Bíblia Apostólica. Esta Bíblia é incrível. Vai ajudar você a estudar a palavra, ter o entendimento. Olha, tem 5.000 notas de referência. Você vai lendo a palavra e embaixo tem a notinha que você vai entendendo o que está acontecendo, o contexto histórico, geográfico e revelações do apóstolo Estevão Hernandes durante 40 anos de ministério. Tudo está nessa Bíblia. 40 estudos, 40 perfis de personagem, 40 ministrações de oferta, dicionário, mapas coloridos, tabelas históricas de referência. Você precisa de uma Bíblia dessa para que você tenha mais entendimento na leitura. Adquira hoje, tem uma promoção te aguardando na nossa loja virtual. Olha, o endereço é gospelbay.com.br. É a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos agora revisar a aula sobre o Pacto de Jacó. Na aula de hoje, estudamos sobre o pacto de Jacó com Deus e a constituição da sua família e riquezas. Em Gênesis 25, vimos que Isaque teve gêmeos e que o mais velho, Esaú, vendeu sua primogenitura a Jacó. Em Gênesis 27, Jacó enganou seu pai e recebeu a bênção da primogenitura. Em Gênesis 28, Jacó fugiu para Harã, terra de seu tio Labão, para não ser vítima da fúria de seu irmão. Em Gênesis 29, Jacó casou com as duas filhas de Labão, Lia, que lhe deu 6 filhos, e Raquel, que Jacó mais amava. Em Gênesis 30, vimos que Jacó trabalhou 14 anos para Labão, pelas mulheres e mais 6 anos pelos animais. Em Gênesis 31, Jacó volta para a terra de seus pais, com 2 mulheres, 2 concubinas, 11 filhos, muito rebanho e riquezas. E na próxima aula nós vamos entender a jornada de Jacó. Vamos agora à agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.